a gente do canal Vambora. Hoje estamos chegando na cidade de Redenção. Vamos fazer uma visita ao Museu dos Escravos. Então vem com a gente. A gente acabou de chegar no Museu dos Escravos e não exaltando a escravatura, né? Porque foi um passado negro na nossa história, e sim a libertação. E aqui no estado do Ceará, o exemplo foi essa fazenda aqui de Redenção, que foi a primeira a abolir a escravatura. Então a gente vai entrar agora e saber um pouco mais dessa história. Então vem com a gente. Railson, vou acompanhar vocês, tá certo? Aqui além de museu também é a fábrica da cachaça Douradinha. A cachaça é fabricada desde a época dos escravos. Os escravos naquela época utilizavam essas pedras para moer a cana. As 3 pedras eram montadas umas sobre as outras e ficavam como mostra a pintura lá atrás. Daquela forma lá era feita a extração do caldo da cana. Com o fim da escravidão, as pedras foram desativadas. Aí chegou esse engenho para substituir as pedras. O primeiro engenho movido a vapor aqui da fazenda, ele veio de Liverpool, Inglaterra, chegou aqui em 1913. Mas ele só funcionou durante 14 anos. Foi desativado porque aconteceu um acidente aqui na moenda. Aqui é a parte onde o trabalhador colocava a cana para moer. Para que ele não tivesse o corpo todo puxado pela máquina, ele mesmo pegava um facão que ficava aqui e cortava a própria mão. Era a única forma de sobreviver, senão ele teria o corpo todo puxado pela máquina. Aí por conta disso o engenho foi desativado e chegou outro maior para substituir esse, foi aquele outro lá. O período que ele fica parado é o período da safra da cana, é o tempo que ela cresce para ser colhida de novo. Todo o caldo de cana que é extraído lá na máquina vem de lá por esse cano aqui em cima. O caldo passa por esse cano e cai dentro das dornas. Dentro dessas dornas acontece a fermentação, que hoje demora só 24 horas. Depois da fermentação, o caldo de cana é destilado. A destilação é feita lá dentro do alambique. O alambique é uma área que nós não temos acesso, é só para quem realmente faz a cachaça lá dentro. De lá a cachaça já sai pronta. Pessoal, essa cabeça de boi ela é de verdade, só o que não é são os olhos dela. Ela foi empalhada e dentro dela foi colocada uma garrafa para colocar a cachaça. A garrafa ficava nessa parte, a cachaça era colocada aqui e era retirada aqui. Ela é do ano de 1959. Se vocês quiserem pegar, tirar foto, dizem que quem toca nela tem muita sorte na vida. Aí aqui é a Casa Grande, a parte do museu. Essa sala ela é em homenagem a um dos donos, que foi o Coronel Juvenal de Carvalho, por isso que tem o nome dele aqui em cima. Os primeiros donos aqui foram os portugueses, entre eles o último dono de escravos foi o Simeão Teles. Após a libertação dos escravos aqui, o Simeão Teles vendeu essa fazenda para o Coronel Juvenal de Carvalho. Aí quando o Juvenal de Carvalho comprou aqui já não tinha mais escravos. Aí o Coronel Juvenal de Carvalho era esse senhor aqui da foto. Essa senhora
senhora era a esposa dele, a dona Mariquinha, e esse era o filho único dela, que era um padre. Era o padre Francisco Valdivino Nogueira. Eles moraram aqui durante alguns anos e depois foram embora para Fortaleza. Morar nessa casa, na rua Floriano Peixoto. Aí aqui tem esse birô com documentos de compra e venda de terra. Todos os documentos eram escritos com a pena de pavão. Ao redor da sala tem livros, como esses. São livros caixas, eles controlavam a contabilidade antigamente. Todos eles eram escritos com a pena de pavão. E lá na parede tem algumas cédulas antigas também. Da escrava Anastácia. A escrava Anastácia não era de redenção. Aqui a gente conta apenas um pouco da história dela. Ela era uma escrava muito bonita. Era uma negra que tinha olhos azuis. Ela foi comprada bem cedo por um senhor de engenho que comprou ela apenas com a intenção de abusar dela. Como ela não cedia aos abusos, ela era muito torturada por ele. O senhor de engenho mandava colocar alimentos quentes na boca dela como tortura. Para evitar que ela cuspisse o alimento, ele colocava a máscara de Flandes na boca dela, que era de ferro. Feria muito, por dentro e por fora da boca. Chegou o tempo em que ela não conseguia mais nem beber água, porque ela tinha muitos ferimentos na garganta. Aí ela faleceu bem jovem, aos 15 anos de idade. Isso tudo aconteceu com ela lá em Rio de Janeiro, não foi aqui. Ao lado dela tem alguns pregos que foram encontrados lá embaixo na senzala. Esses pregos ficavam na porta de uma solitária que tem lá. Quando nós chegarmos lá embaixo, eu mostro a solitária a vocês e explico como ficavam os pregos. No decorrer do percurso, vocês vão ver que no piso da casa tem algumas aberturas. Antigamente, essas aberturas já existiam e elas eram de propósito. Era para o senhor de engenho observar todo o movimento lá embaixo na senzala. Para quem não sabe, a senzala é embaixo da casa grande. Aí é por isso que tem essas aberturas, certo? Aqui tem a exposição dos instrumentos de tortura. Podem chegar mais perto, se vocês quiserem. Tem a algema que prendia o pulso ou o tornozelo. A gargalheira prendia o pescoço. E esse era um instrumento odontológico, que era para arrancar o dente do escravo a sangue frio. Esse outro aqui é o vira-mundo, ele prendia pés e braços ao mesmo tempo. Ele deixava o escravo mais ou menos assim. Só que aí era outra forma de tortura, era o pau de arara, era parecida com essa outra. O senhor do quadro foi o último comprador aqui da fazenda, o Gaudioso Bezerra Lima. Ele comprou aqui em 1930, a partir daí ele não vendeu mais, a fazenda passou só de geração em geração. Aí hoje a fazenda pertence ao neto dele, que é o Hipólito, o atual dono da fazenda. O senhor do quadro é o atual dono da fazenda, o Hipólito Rodrigues de Paula Filho. Ele ainda é vivo, hoje em dia tem 72 anos de idade. Todos os móveis aqui da casa são do ano de 1930. Menos os móveis do quarto, os móveis de lá são mais recentes. Essa máquina aqui ela era para fechar a garrafa de tampa cortiça, a rolha. Aquela tampa de madeira. Colocava a tampa aqui e era feito esse processo manualmente. Ia fechando de uma por uma. Por aqui, ó. Lá são dos familiares e amigos do atual dono. E essas outras fotos aqui são dos funcionários da fazenda mais antigos. A maior parte deles não trabalha mais aqui, só alguns. Aí em destaque aqui nessa sala nós temos a foto daquela senhora lá, que se chamava Maria Estela Alves da Silva. Ela era tataraneta de escravos. Até o início do ano de 2020 ela ainda era viva. Mas em abril de 2020, ela teve Covid e faleceu aos 97 anos de idade. Dos 97 anos dela, 50 anos ela morou aqui, trabalhou nessa casa como governanta. Essa senhora sabia de muitas histórias que aconteceram aqui. Ela nos contou a história de uma escrava que era ama de leite. Vou contar para vocês aqui na cozinha essa história. Observar que o piso da cozinha é diferente do restante da casa. Essa parte aqui ela é de cimento por conta do fogão a lenha. Se fosse de madeira, qualquer faísca de fogo pode incendiar. E essa outra parte do piso, ela é de madeira, mas é bem fechada. Era para evitar que as escravas que trabalhavam aqui em cima
jogassem comida para os outros lá embaixo. Ou até mesmo alguma faca ou algo do tipo. É por isso que não tem aberturas aqui nesse piso. Esse pilão de pedra é do século XIX. Ele era para pilar milho, café, entre outras coisas mais. Aí a história que a Dona Maria Estela nos contou é de uma ama de leite. A ama de leite aqui tinha o costume de amamentar o filho do coronel na varanda. Aí uma vez lá ela se descuidou e o bebê caiu dos braços dela. Não resistiu à queda e morreu na hora. Por conta disso, a ama de leite foi muito torturada. Ela foi chicoteada em um tronco lá fora e depois trouxeram ela aqui para a cozinha. Aqui na cozinha queimavam partes do corpo dela no fogão a lenha. O fogão não é mais o mesmo, é apenas uma réplica. Esse castigo durou uma semana. Ela ia ser chicoteada e voltava para ser queimada. Por incrível que pareça, a essas torturas ela sobreviveu. Mas o senhor de Engenho não se contentou e mandou enterrar ela viva lá embaixo na senzala. Aí quando nós chegarmos lá embaixo, eu mostro o túmulo dela a vocês. Aí aqui atrás é a despensa, onde nós não temos acesso. E aí também são quartos que estão desativados. Agora a gente vai conhecer outra parte da casa aqui. Aí aqui, pessoal, é a sala de arquivos, onde vocês podem ver as máquinas de datilografia. Essas máquinas, elas pertenciam a uma fábrica de sabão, que era do terceiro dono da fazenda. Quando lá fechou, todas as máquinas eram para o museu, para ficar em exposição. E esse aqui é o documento que parabeniza a cidade de Redenção por ter sido a primeira cidade do Brasil a libertar os escravos. A libertação aqui aconteceu no dia 1º de janeiro do ano de 1883. 5 anos antes da libertação geral em todo o Brasil, que foi em 13 de maio do ano de 1888. Aí por isso nós temos esse documento, parabenizando o município. Na época que não chamava-se Redenção, era Vila do Acará. Passou a chamar Redenção em 17 de agosto do ano de 1889. Foi por conta da libertação, por isso que passou a chamar Redenção. Certo? She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to. Aqui é o quarto principal da casa. Os móveis daqui são do ano de 1950, todos eles. Antigamente, quanto mais a casa grande tivesse portas e janelas, mostrava o quanto o senhor de Engenho era rico. Tanto as portas como as janelas eram bem grandes e bem largas. Era para ventilar e iluminar a casa grande, porque não tinha energia elétrica. Aí essa era a única forma de iluminação e ventilação na época. Vocês podem ver que o piso daqui também é bem diferente, ele é bem fechado. Era para preservar a intimidade do casal. Por isso que aqui não tem aberturas no piso. Esse aqui é o sino que era utilizado para anunciar a hora do trabalho. Ele era tocado às 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, sem intervalo para o almoço. 13 horas de trabalho direto sem parar. O café da manhã deles era uma dose de cachaça. E eles iam comer às 6 horas da noite quando terminava todo o trabalho. E eles comiam só o que sobrava da casa grande. Casinho, né? Que é pra... É largado. Aqui é a senzala, é onde moravam os escravos, além de ser onde eles moravam, é também onde eles sofriam torturas. E esse espaço é um local de tortura onde eles ficavam presos com aquele instrumento chamado vira-mundo, que prendia pés e braços ao mesmo tempo. Aqui tinham grades para dividir os espaços, dependia muito do que eles tinham feito. Quanto mais grave que ele fazia, mais pro final ele era jogado.
Como dá para vocês verem, o espaço ele vai diminuindo cada vez que vai entrando. Para eles que mediam de 1,90 m a 2 metros, dificultava bastante ficar aí dentro. Eles eram bem grandes. Na senzala tem morcegos, mas eles são inofensivos e se alimentam de frutas, não oferecem perigo. Eles viviam sozinhos também, podem ficar despreocupados. A senzala tem partes baixas e outras altas, e ela é como se fosse um labirinto. Vocês vão ver a diferença ao passar de um vão para o outro. Como eles eram bem altos, escravos, quando eles iam passar de um vão para o outro, eles tinham que ficar curvados. A intenção era essa. De tanto eles ficarem nessa posição curvados, para passar de um vão para o outro, eles ficavam com um mau jeito na coluna. Já ficavam com essa corcunda. Já para quando ele passava pelo senhor iam passar com a cabeça baixa. Essa era a intenção. Reverenciando. Isso. Aí lembrando que cada espaço desse que a gente vai passando é onde eles dormiam e ao mesmo tempo sofriam torturas. Ali já tem algemas, onde eles ficavam presos pelo pulso. Tem a tocha também, que era o que o feitor usava para iluminar aqui dentro, porque não tinha energia elétrica. A única forma era usar o fogo, mas não podia ficar aqui dentro por conta da madeira. Quando o feitor saía com a tocha, ficava tudo escuro, novamente. Por aqui. No caso, a gente fazia as necessidades aqui mesmo, né? As necessidades. Não tinha banheiro aqui na senzala, as necessidades eram por qualquer local. No outro dia, antes de trabalhar, eles tinham que limpar tudo, que era para evitar que o mau cheiro fosse lá para cima, senão eles eram torturados novamente. Esse espaço no chão, onde vocês podem ver que não tem tijolos, é uma parte bem diferente. Aí é o túmulo da escrava que derrubou o filho do coronel, da história que eu contei a vocês lá em cima. Até onde nós sabemos, o local nunca foi escavado, então certamente ainda tem restos mortais dela aí ainda. Para qual cômodo? Aqui é a primeira sala da Casa Grande. Certo. Aí são os troncos, que não são mais os mesmos de antigamente. Eles foram trocados em 2010. Antes tinha um tronco lá fora, mas esse que tinham aqui era para os escravos mais rebeldes. Aqui na época tinha uma novena, que era um castigo. 9 noites de chicotadas. Após cada noite eles eram lavados com água, sal e vinagre. Era para cicatrizar os ferimentos, porque no outro dia voltavam ao trabalho no canavial. Pra aqui. Aí aqui é a solitária, é onde o escravo ficava preso de 2 a 3 noites, sem comer e sem beber. Aqui dentro eles ficavam em pé com as mãos amarradas para trás. O espaço no fundo eles foram cavando com as próprias mãos para ganhar mais espaço. E a porta não era essa. Era de madeira e tinha pregos nela. Os pregos são aqueles que estavam lá próximo à Anastácia. Ficavam na porta com as pontas para dentro, para evitar que eles empurrassem, para eles não tentarem fugir. Por aqui, ó. Essas algemas aí, eles ficavam presos pelo tornozelo. Eram deitados no chão com a perna para cima. Aí são as gargalheiras onde prendia o pescoço. Na gargalheira menor ficavam as crianças de 10 a 11 anos. As crianças não faziam nada de errado, era a forma de mostrá-las que se fizessem algo de errado iriam sofrer aquele castigo. Lá elas passavam de 10 a 20 minutos, conforme elas iam crescendo e aumentando o tamanho e o tempo que elas iriam passar aí. Quando o castigo era para escravos adultos e desobedientes, na do meio ficava o escravo mais alto, para ele ficar agachado. E na outra ficava o mais baixo, para ele ficar pendurado, suspenso do chão. Não era de acordo com o tamanho, a tortura. Esse portão aqui é o acesso à casa, é por onde os escravos recebiam a comida. A comida deles era o que sobrava da casa grande, o resto do feijão, do porco, que hoje nós conhecemos como a feijoada. Tudo era colocado aí no chão, dentro de um recipiente, aí todos comiam, porque a comida era apenas o que sobrava da casa, às vezes não dava para todos.
Por esse portão, o senhor de engenho descia e escolhia as 10 escravas mais bonitas que tinha aqui dentro da senzala, para elas trabalharem na casa grande. Elas ficavam em um local separado, que é chamado de Cela das Mucamas. Na senzala inteira ficavam em torno de 70 escravos. Eram homens, mulheres e crianças. Todos eles ficavam nus, como mostra a pintura. Eles só tinham roupas para vestir quando iam trabalhar no canavial. Fora isso, aqui dentro, todos eles ficavam nus. Aí nessas algemas aí ficavam aqueles escravos que eram mais baixos. No caso, eles ficavam pendurados, suspensos do chão. Aí aqui já tem mais gargalheiras. Eram escolhidos os 2 escravos mais fortes e mais altos. Eram colocados aí para escolher qual dos 2 seria o escravo reprodutor. Seria aquele que passasse mais tempo, ele era considerado mais forte. Isso mostrava que os filhos dele seriam escravos fortes e corajosos como ele. Tinha que ser o escravo da canela fina, porque o da canela grossa eles consideravam preguiçoso. Aí esse não servia. Por aqui, ó. Aí agora a gente vai para a lojinha, onde é a parte final. Pronto, pessoal, essa aqui é a parte que dava acesso aos escravos trabalhar na cana. Vem aqui com a gente. Tinha toda essa passagem. Eles tinham que andar sempre todos juntos para que não ocorresse o risco, vem andando, para que não ocorresse o risco de fugida. E sempre eles iam por caminhos diferentes, trabalhar lá na cana, para não decorar o caminho e por acaso fugir. Essa parte aqui toda é da cana de açúcar que eles trabalhavam. Pronto, gente, aqui é o cemitério dos escravos.
Pronto, gente, aqui é um rio que passa por dentro da fazenda. A nascente dele vem da Serra do Pacuti. E é aqui que as mucambas vinham lavar as roupas da casa grande dos seus senhores. E aqui era o local onde os escravos tomavam banho. Eles tinham direito de tomar banho apenas uma vez por semana. E todos em fila indiana, para que não houvesse o risco deles fugir para dentro do canavial. Pronto, gente, finalizando o nosso passeio aqui no Museu dos Escravos. Nós estamos aqui com o guia Rails, que foi o nosso guia hoje. E nos conduziu aí a um tour por essa fazenda, né, que foi um exemplo para o mundo, para o Brasil, que foi a primeira fazenda a abolir a escravatura. Nós viemos aqui não para falar da escravatura, e sim da libertação, porque todos perante Deus somos iguais, pretos, brancos, homens e mulheres, tá certo? Então a gente veio aqui exaltar a libertação, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Aquele que gostou, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos, compartilha e comenta. E vem com a gente para os próximos vídeos. Tchau, tchau! Música